Bom, vamos lá, agora sim. Eu fiz um teste antes para ver se a gravação estava funcionando. Então vamos continuar, né, da onde a gente parou, ah, no diálogo Fedro, né? Então, o diálogo Fedro, como a gente estava conversando, ele é um diálogo muito diferente, né, do restante dos outros diálogos platônicos, por vários motivos, né? Mas essencialmente porque ele fala de temas como o amor, como a temperança, né? A partir de pontos de vista novos. Então, por exemplo, no Fedro, a temperança ela não é uma atitude louvada exatamente, né? O equilíbrio, né? Não é uma atitude louvada se o equilíbrio faz com que a gente perca o eros, né? O amor. Então, é um diálogo, por exemplo, em que algumas teses desenvolvidas entram em conflito com outras, né? Tem a famosa frase do Fedro, né? Que é dito que a loucura dos deuses é melhor do que a prudência dos seres humanos, né? Então, ou seja, há sempre um outro referencial, né? A nossa temperança ela é boa, só que quando a gente está falando de assuntos divinos, né, ela é inútil, ela mais atrapalha do que ajuda. É uma espécie de cama-manas ali que entra no caminho, né, da tríade. Então, é um diálogo muito bonito, muito inovador por isso, né? Claro que tem toda a questão também do ambiente idílico, né, que eles se encontram ali, então uma natureza exuberante, um lugar extremamente confortável, né? Você tem um sol muito quente ali. Então todos esses símbolos, né, eles vão de alguma forma construindo também a trama do diálogo, né? São elementos importantes para entender o diálogo. E, enfim, então a gente viu a primeira parte do discurso, que é basicamente o Sócrates se encontrando com o Fedro, né? O Fedro diz para ele que estava na casa de Lísias e que ouviu um belo discurso do Lísias. O Lísias ele é um orador, né, famoso, inclusive tem um outro diálogo de Platão que chama Lísias, né, que fala sobre esse orador, né, sobre a arte da oratória e tudo mais. Mas enfim, o Fedro disse que estava na casa desse Lísias. Aliás, tem uma outra curiosidade, né? A gente conversou também. O Lísias, ele é irmão do Polimarco. Então ele é filho do Céfalo também, né? O mesmo da República, tá? Quando a tirania dos 30 chegou na cidade de Atenas, Céfalo e Polimarco foram condenados, né? Foram mortos. E o Lísias então se exila e promove discursos, né? Contando como foi trágica a história da sua família. Alguns discursos do Lísias chegaram até nós, né, através de alguns documentos. Então a gente sabe que o Lísias é uma figura histórica, uma figura real, né, não é alguém inventado pelo Platão. Em certa medida né, porque um diálogo platônico não é um retrato fiel do personagem histórico, né, é sempre uma construção ali por trás. Mas o Lísias foi um personagem histórico, assim como o Trasímaco, né, enfim, o Fedro também, tá? Então, pois bem, então o Fedro ouve um discurso do Lísias e esse discurso belíssimo que ele escutou, né, falava sobre o amor, né? O discurso do Lísias ele defende uma tese sobre o amor que é a seguinte, que é muito melhor você se entregar a alguém que não está apaixonado do que alguém que está apaixonado, né? Então, ou seja, em assuntos de amor, a temperança ela é muito mais bem-vinda do que a desmedida, né? E outra coisa também importante, né, para a gente pensar essas relações é que o discurso que o Platão coloca na boca do Lísias, né, é um discurso fazendo uma apologia a uma prática social da sociedade ateniense daquela época, que é a paiderastia, né, que é basicamente um amor homerótico entre dois homens, geralmente um mais velho e um mais novo, né? E essa relação tinha basicamente uma finalidade de inserção social, né? De que o mais velho então seria responsável por inserir o jovem na vida social de Atenas, né? Nos círculos intelectuais, enfim, né? E não era raro, né? Na verdade era bem comum que em troca dessa tutoria, né? O mais velho, chamado de amante, né? Solicitasse ao seu amado, que era o mais novo, a troca de favores sexuais. Então era uma relação já meio que normativa, né, naquela época da Grécia. Tá? A gente vai ver que o Sócrates é contrário, né, a
essa relação, ele tem algumas críticas quanto a isso, né? E a gente vai ver isso no Fedro. Então, pois bem, o discurso do Lysias, ele defende então que é muito melhor você se entregar a alguém que não está apaixonado, porque, né, se essa relação de tutoria acontece, é muito melhor que o seu tutor não esteja cometendo excesso, esteja louco de amor. Que aí ele diz, né, os loucos de amor cometem vários desvarios, né? Eles ora amam, ora se vingam, né? São excessivos, são punitivos, né? Então, são possessivos. Então, uma série de... E esse é o ponto, né? Uma série de vícios, uma série de prejuízos, né? São atribuídos ao amor, quando ele acontece, né? Ao Eros, tá? Porque o amor aqui no Fedro, ele é sempre tido como um amor arrebatador, né? O amor que tira a gente do eixo mesmo, né? Ou seja, ele é em última instância, uma faculdade, né? Uma potência não racional dos seres humanos, tá? Ele é algo que não é passível de ser compreendido, entendido, né? Racionalmente. Ok? O Sócrates vai ouvir esse discurso do Lysias e vai achar ele meio ruim, né? Não só pelo conteúdo, né? Na verdade ele nem critica o conteúdo nesse primeiro momento, mas pela forma do discurso, né? Ele diz que o discurso é repetitivo, que ele é fingido em alguns pontos, né? Que ele não está exatamente harmônico. E aí o Fedro, né, fica indignado, ele fala, como assim, Sócrates, né? Você está criticando esse belo discurso do Lysias? E o Sócrates diz que já ouviu coisas muito melhores sobre o amor na boca de outros poetas, né? A Safo, uma poeta lírica ali da Grécia também, do século IV, século VI, século V, né? O Anacreonte. E ele diz então que é possível fazer um discurso muito melhor do que o do Lysias, não falando nada de novo, mas só usando esse conhecimento dos antigos, né? O Fedro então desafia o Sócrates a fazer esse discurso, né? E aqui a gente tem que entender uma coisa. O Fedro, ele é um rapazinho apaixonado pelos discursos, né? Então é a forma de entretenimento dele. Da mesma forma que hoje em dia, sei lá, os jovens gostam de, ver vídeos no YouTube, né? Que é uma forma de entretenimento. A forma de entretenimento para o Fedro, naquela época, era procurar pessoas que sabiam discursar bem e assistir esses discursos, né? Assistir, tentar decorar, tentar, enfim, compreender esses discursos. Então era uma forma de entretenimento para o Fedro, de tal forma que quando Sócrates critica o discurso do Lysias, o Fedro a desafia, né, a produzir um discurso melhor. E é isso que o Sócrates faz, né? Então aqui paramos, né, na aula anterior, nessa parte do primeiro discurso do Sócrates, né? Aqui na edição da editora Penguin, essa parte vai de 237A até 241D, tá bom? E nessa parte do discurso, Sócrates ele coloca algumas prerrogativas, né, para ele fazer o discurso. Então ele diz que, né, ele tem vergonha de falar para o Fedro, né, porque o Fedro é um rapaz muito bonito e tal, né, exuberante, e o Sócrates fala, bom, se eu falar olhando para você eu vou ficar envergonhado, né? Então ele faz um discurso com a cabeça coberta pelo manto, né? Um discurso, então, se a gente imaginar, né, onde ele abre mão da clareza, do aspecto da verdade, digamos assim, né, da visão, para defender uma tese contrária à verdade. Porque esse primeiro discurso do Sócrates vai ter o único objetivo, né, desse discurso vencer o discurso do Lysias, como uma competição retórica, né? Ele não está investigando sobre a natureza do amor, ele não vai falar, né, investigar o amado, o amante. É um discurso de oratória para vencer o Lysias, né? Por isso que ele faz com a cabeça coberta, né? Esse é meio que símbolo. Na República, o Platão ele diz que as ideias só podem ser compreendidas pelos olhos da cabeça, né? Ele diz, literalmente, né? Kéfala, né? A palavra que ele usa, que é cabeça. Então ele diz, olha, as ideias só podem ser compreendidas pelos olhos da cabeça. Então quando Sócrates cobre a cabeça, antes de pronunciar o discurso, é como se ele tivesse de alguma forma abrindo mão dessa visão para as ideias, pensando só em termos realmente de disputa material, né? No caso que é a disputa material, qual que é? É a afeição do Fedro, o amor do Fedro, né?
Por quê? Né? Bom, a gente sabe que o Lísias era amante do Fedro, né? Tudo indica que ele mantivesse essa relação de tutoria com o Fedro, né? E o Sócrates, então, ele está tentando meio que tirar o Fedro dessa relação, né? Tentando passar ele para uma relação de tutoria com ele, né? Só que uma das coisas que ele vai tentar fazer com que o Fedro entenda é o seguinte, que essa relação que ele quer ter com o Fedro não é uma relação de amante e amado, mas é uma relação de mestre e discípulo, né? Então, por isso que a primeira frase do Fedro, qual que é? Né? O Sócrates pergunta para o Fedro, Fedro, da onde vens, para onde vais? Né? Justamente, ele quer tirar o Fedro da onde ele veio, que é essa paixão pela retórica, pelos discursos, pela disputa política, né? Para levar ele para a prática filosófica. Né? Mas nesse primeiro momento, o Sócrates ele tenta fazer isso fechando os olhos da cabeça. Ele está pensando em termos puramente de disputa. Tá? Então vamos ver o discurso do Sócrates. Ele diz o seguinte, ele diz basicamente que essa pessoa que o Lísias canta no seu discurso, né, conta no seu discurso, como sendo um não apaixonado, tentando convencer o jovem a se entregar a ele, porque ele diz, olha, eu não estou apaixonado, eu estou extremamente, né, aqui, sério e tal, então a gente pode manter essa relação que vai ser muito melhor para você. O Sócrates diz que esse personagem do Lísias, o não apaixonado, é na verdade um dissimulado. Né? Ele está tão apaixonado quanto os outros, só que ele consegue ocultar isso melhor. Né? E sendo então apaixonado, né, ele comete os mesmos crimes, os mesmos perjuros do que os outros. Né? Ele é excessivo, ele é possessivo, enfim. Né? Em última instância, ele continua defendendo a tese do Lísias, do amor puramente utilitário. Né? Então, a relação entre aquele que ama e aquele que é amado é uma relação, em última instância, de sujeito e objeto. Né? Alguém ama o objeto. E a pessoa é vista realmente como objeto de prazer. Né? Ok? Antes de iniciar a nomeação, né, dos males que o amante traria, né, para o amado, ele se coloca então numa seguinte posição. Ele diz, olha, já evidenciando também os erros no discurso do Lísias, né? Ele começa o discurso da seguinte maneira, ele diz, olha, antes da gente começar, é necessário que a gente chegue a um acordo sobre a definição de amor. Né? Então, o que é o amor? Ele diz, olha, o amor é uma espécie de desejo. Né? É uma espécie de desejo que nos comanda irracionalmente, né? Nos arrastando para prazeres. Quando um desejo ele nos arrasta para os prazeres de maneira irreversível, né? Irracional e completamente descontrolada, ou seja, desmedida, né? A gente diz que a pessoa ela é de alguma forma ela está sob o domínio de um vício. Né? Então, quando o amor é exercido na sua plenitude, ele é um vício, né? Porque ele opõe a razão e a irracionalidade, né? A razão e o sentimento, se a gente quiser. Tá? Tudo bem? Ó, a definiçãozinha dele aqui vem em 238C. Ele diz, olha, ora, quando o desejo desprovido de razão domina uma opinião instigada pelo certo, dirigindo-se ao prazer do belo, e quando vigorosamente clamando, né, por desejos que lhe são congênitos e voltado à beleza dos corpos, ele vence por fim a conduta. Né? Então, ou seja, o amor é o que? É um desejo desprovido de razão que vence uma reta opinião, né? Uma certa ideia do que você tem sobre as coisas. Né? Às vezes você pode ter uma ideia do seguinte, olha, não, eu não acho que seja correto, sei lá, andar de mãos dadas, vamos supor um exemplo besta, né? Mas quando você está apaixonado, o que você mais quer é andar de mão dada, e você não sabe exatamente como é que isso acontece. Então, quando o desejo vence uma opinião,
né? Quando isso acontece, né, quando ele vence a conduta, ele é chamado de amor. Né? Então, amor é a realização desse impulso irracional. Né? Tá? Então é isso, depois de fazer essa definição do amor, ele continua dizendo que, basicamente, nessa noção, o amor ele é utilitário, né? Porque aquele que ama, aquele que é dominado por essa torrente, vê o outro como o objeto, né, da satisfação dos seus prazeres, sejam eles sexuais ou qualquer outro tipo de prazer, né? O prazer da companhia, de uma boa conversa e tal. E o grande problema para esse desejo é o apego, né? Porque quando o amante está dominado por esse sentimento, ele vai querer passar o resto da vida, o resto do tempo que ele tem, o resto do dia, com essa pessoa, né? E isso faz com que ele, de alguma forma, se torne excessivamente possessivo, porque ele trata a pessoa como uma ferramenta para a satisfação do seu desejo, né? Então ele se torna inoportuno, né? Ele começa a privar a pessoa de outras companhias. Pensando nessa relação de tutoria, por exemplo, ele deixaria de introduzir o jovem à sociedade para ficar mais tempo com ele. Né? Ele privaria ele de companhias extremamente virtuosas, extremamente melhores, para que ele não tivesse concorrente. Né? Ele deixa de cultivar a força, o vigor nesse rapaz, para que ele se torne o mais frágil e dependente possível dele. Né? Então é aquele amor vicioso, pernicioso, né? Cujo objetivo é perpetuar aquela situação. E aí, quando o objeto de prazer não serve mais, o amante ele simplesmente descarta esse objeto que ele corrompeu, né? Esse rapaz que ele... A palavra usada é essa, tá, gente? Não quer dizer que eu concorde. Mas esse rapaz que ele afeminou, né? Que ele privou dos valores masculinos ali da sociedade grega, né? Que ele deixou de realizar a prática de exercícios, porque também naquela época, né? Qual que era a questão? A prática dos exercícios físicos, a ginástica, né? Era realizada nos ginásios, na companhia de outros jovens. Então era também um meio de socialização. Quando o amante priva o jovem dos ginásios, para passar mais tempo com ele, para, sei lá, fazer uma caminhada, um lugar assim, ele também, além de estar privando a companhia de outros jovens, ele está tornando ele fraco, né, em última instância, menos masculino. E é isso, vai privar ele das companhias, vai privar ele de todo o círculo social, e quando o rapaz já está completamente desinteressante, porque ele ficou enfraquecido, né, ele não mais consegue satisfazer o prazer do amado e é descartado. Né. Então ele diz, olha, o real objetivo desse pretenso não amante, né, que o Lísias pintou, é esse, né, atrair esse rapazinho para uma armadilha. E quem que é esse rapazinho? É o Fedro. Né? Então essa é a questão. Depois vai ficar claro aqui, né, que o Sócrates e o Lísias dirigem o discurso, pelo menos aqui no começo, a um rapaz hipotético, mas depois esse rapaz hipotético é substituído pelo Fedro. Né? E quando o Sócrates termina de fazer esse discurso, ele diz claramente, né, que é ao Fedro que ele está se dirigindo. Né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? É o tipo de relação abusiva, né? Que Exato. a gente fala hoje, né? Exatamente. E isso pode acontecer em maior ou menor grau, né? Porque Isso já foi a minha. Né? A gente disfarça o amor, o casamento, numa relação de domínio, né? domínio e abaixando, quando a pessoa tá fraca, Ela ela não interessa mais. Porque isso, ela perde o... Tem até uma escritora que ela fala sobre isso, né? Aí perde-se o desejo, porque você já sabe tudo sobre a pessoa, ela já não é mais uma novidade, né? Sim, sim. Então, o amor é diferente, né? Sim, ele diz, ó. E os votos desse amante são que esse favorito, né, o mais jovem, por longo período permaneça sem mulher, sem filhos, sem casa, cobiçando ter para si mesmo o doce fruto também por mais tempo. Né? Então ele vai privar, ele vai atrasar ao máximo a vida dele para usufruir o máximo desse fruto. Né? Até realmente que não seja mais uma novidade, né? Ele vai lá e descarta. Tá?
E aí qual que é a questão, né? A questão é que esse exercício do amor, desse prazer, tem a esse rapazinho um certo encanto, né? Qual que é esse encanto? É o encanto do prazer imediato, né? Então o Sócrates diz, olha, algumas coisas vão dar um prazer imenso durante um dia, uma semana, mas a longo prazo elas não são benéficas, né? A gente podia falar de várias coisas, né? Todo vício é assim, não é? Todo vício ele promete um prazer imediato, mas a longo prazo ele é terrível, né? Então o exemplo que ele diz aqui é de uma cortesã, né? Tipo, a gente chamaria hoje de uma prostituta, né? Naquela época a relação com essa profissão era diferente, né? Haviam mulheres na cidade de Corinto que eram tidas como prostitutas, cortesãs, né? Mas em Corinto o que elas faziam? Elas realizavam um culto a Afrodite, né? Então tinha toda uma relação mística e religiosa também dentro da prostituição na Grécia, né? Pelo menos dentro desse setor das mulheres de Corinto. E aí ele diz, olha, uma cortesã ela pode dar por um dia muito prazer, né? Só que ela é danosa para a família, para as relações e tal, se você mantém isso, né, enfim, para a vida. Ah, sim, eu acho que foi pela tradução aqui, eu preciso ver como que está no grego aqui. Entendi, porque Mas provavelmente tecnicamente, então, uma cortesã deveria ser uma pessoa boa. Sim, sim. Se a gente for pegar o sentido da palavra cortesia. Cortesia é cortesia. Então, o que você chama uma pessoa de cortesã? Foi tipo um rebaixamento, né, da palavra? Ou trocaram uma palavra prostituta ou qualquer Sim. coisa por outra? Eu vou ver aqui como que está no grego e eu falo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar rapidinho. Deixa eu ver, aqui ó, tá em 240B. Deixa eu ver se eu acho. Coloquei o pedra. Tem. Aqui. Sim, por favor. Pode. Acho que não. Pode, eu vou só pegar a palavrinha aqui, fazer um intervalinho. Vou pausar um pouquinho a gravação, tá? Então, essa palavra que ele usou aqui por cortesã é uma palavra apropriada, né? Retaira. Tá? Então, amiga, companheira. Talvez até para não ofender. Né? Sim, ele está sendo... De ser... de ser cortês. Sim. O Platão está sendo de alguma forma mais sofisticado aqui também. Olhando... não sei se é a palavra, mas olhando com mais compaixão também, né? Sim, sim. Elas também são seres humanos. Sim.
Sim, e outra coisa que ele diz, né, que é um obstáculo que se torna algo totalmente desagradável na relação entre o amante e o amado é a diferença de idade deles, né? Então ele diz aqui, né, ó, de certo, como diz o antigo ditado, que cada idade se compraz com da mesma idade, né? Pois creio que a igualdade do tempo corrido conduz a prazeres iguais e da similitude nasce a amizade. E contudo, mesmo a convivência entre estes admite saciedade. Então ele diz, bom, as pessoas que têm uma idade parecida, elas vão ter as mesmas experiências com os prazeres, dessa similitude vai nascer a amizade, assim, no sentido mais estrito, né? Tá? Então, ou seja, ora o mais velho. Vou ler desde aqui o começo. Aliás, também se diz que em tudo aquilo que se faz forçado é por sua vez pesado para todos. E isso, sobretudo, o amante de certo é para o favorito, somando-se a diferença de idade. Então, nessa relação, o amante ele meio que se vê forçado, né, induzido, coagido a se relacionar com esse amante, né? Lembrando que o amante é sempre o mais velho, o amado é o mais novo, tá? Ora, o mais velho, associando-se ao mais moço, nem de dia nem de noite quer ficar para trás, pois é impelido pela força imperiosa de um aguilhão, né, de uma espécie de agulha, realmente de cuto cagado, né, que o impulsiona, dando-lhe sempre prazeres quando vê, ouve, toca e percebe o amado por todos os sentidos. E assim grudado é que se põe com prazer a seu serviço. Mas estímulos de qual natureza e quais prazeres dar ao amado, para que ele, nesse mesmo tempo de convivência, não chegue ao extremo desprazer ao ver uma aparência envelhecida e não o jovem encanto. Tá? Então ele diz que, bom, basicamente o que vai acontecer, né? O mais velho vai tentar parecer sempre mais novo e está sempre ali impulsionado pela aparência exuberante do mais jovem, e o mais jovem vai achar um saco, né? Ter que, enfim, conviver com alguém de uma idade mais avançada e não com alguém de idade mais parecida, né? Certo? E, bom, ele continua, né, dizendo os prejuízos que o amado traz, mas basicamente é só a gente entender que é a mesma ideia do Lísias, né? De que o amor ele está ligado a uma ideia utilitária, né? Entre basicamente custo-benefício, né? E de que o custo-benefício de se relacionar com alguém que ama, né? E que nessa relação de pederastia, né, na Grécia Antiga é um saco, né? Vai ser prejudicial para os dois. Um porque vai se tornar escravo dos desejos, o mais velho, né, se torna escravo dos desejos por esse mais novo. E o mais novo porque ele vai ser completamente coagido, enfraquecido e privado de tudo, né, ao longo da sua vida. Tá? E aí então ele dá por terminado o discurso, né? O Fedro estranha que o discurso terminou assim, porque ele acha que o discurso está meio que na metade, né? Já que o Sócrates não falou dos bens que o desapaixonado causaria, né? Mas como essa não é a intenção do Sócrates, e o que o Sócrates está prezando por esse momento é a síntese, né? A forma do discurso, ele considera realmente desnecessário, né, fazer uma repetição, porque foi a repetição que ele criticou no discurso do Lísias, né? Então ele mesmo não faz aquilo que ele criticou com o Lísias, tá? Tá? Então ele diz o seguinte, né, ó, Sócrates era casado? sim, Sim. Sócrates era casado. É raro, na verdade, achar alguém naquela época que não constituía família, né? Assim, ele era casado, tinha filhos, não lembro quantos assim exatamente, mas os dados que a gente tem sobre o Sócrates histórico confirmam, né? Sim. Ele era casado com uma moça chamada Xantipa. Acho que eu já ouvi falar assim. Esse nome me é estranho. O Platão ele não cita ela nos diálogos, né?
ele cita uma vez no Fédon, eu acho, mas dizendo que meio que ela estava atrapalhando ali a conversa. Então, não sei, né, o Platão ou não conviveu muito com a Xantipa ou realmente não estava interessado em falar sobre. Né? E aí ele diz o seguinte, né, para que realizar um longo discurso se o que eu posso dizer, né, o discurso correto, oratório e tal, pode ser dito dessa maneira sintética. Né? Essa fala é importante porque na segunda parte do discurso de Sócrates, né, a parte que a gente chama de palinódia, ele vai fazer um discurso longuíssimo, né, longuíssimo. Porque justamente ele vai abrir mão desses valores, onde o discurso ele é produzido para competir, né, para desbancar um adversário, e o discurso dele vai se dever à busca da verdade, né, a saudação do Deus Eros, Deus do amor, tá? E aí então ele diz, Sócrates, né, diz que bom, então, né, Fedro, já terminamos por aqui, né, já expliquei o meu discurso e tal, eu já vou voltar para a cidade, né, vou cruzar de novo o rio, e é isso, né? E aí o Fedro fala, não, Sócrates, né, fica, porque agora é o momento do sol a pino, o sol agora está muito forte, né, você sair e tal, a gente está aqui com a cobertura das árvores, isso não é legal, né, espera um pouquinho, quando estiver mais fresco, aí você vai. E aí então começa aquele momento que eu falei, né, o Sócrates, quando ele vai cruzar o rio, mas é impedido de cruzar o rio, ele meio que tem um estalo desse daimon dele, né? Eu vou ler aqui para que vocês vejam também nessa passagem. E aí ele imediatamente se arrepende, né? Ele diz, olha, Fedro, né? Creio que ninguém fez nascer o maior número de discursos do que você durante a tua vida, quer dizendo-os tu mesmo, quer forçando os outros de alguma maneira a fazê-lo. Né? Então ele diz, olha, Fedro, você provoca muitas coisas, olha o que você me fez falar. Né? E agora parece que de novo és o responsável por mais um discurso a nascer e proferido por mim. Né? E aí ele diz, olha, então você quer falar mais, né? Eu achei que estava ok. E aí o Sócrates explica que no momento em que eu estava para atravessar o rio, meu bom amigo, veio-me o sinal divino que costuma manifestar-se em mim, e sempre para me deter naquilo que estou prestes a fazer. E vinda dele, pareceu-me ouvir uma voz que não me permitia partir antes que me purificasse em razão de alguma falta que eu tivesse cometido contra a divindade, né, contra o Eros, no caso. Sou, portanto, um adivinho, mas por certo não muito hábil, como os fracos em letras, mas suficiente no que concerne a mim mesmo. E agora então compreendo claramente a minha falta, porque a alma, meu amigo, tem de fato algo profético. E, ainda há pouco, algo me perturbou enquanto proferia o discurso, enchendo-me de inquietação, e temi para falar como Íbico, né, que foi um poeta também, né, que por ter algo em falta junto aos deuses, obtivesse honra pela parte dos homens. E agora se deu conta da sua falta. Então, ou seja, né, o Sócrates ele diz o seguinte, olha, né, Fedro, eu para obter honra junto aos seres humanos, junto a vocês, eu proferi um discurso que ofendeu aos deuses. Né? E no momento em que eu ia sair, esse daimon, né, essa vozinha, me avisou dessa falta, né, e que era necessário então eu produzir um outro discurso para me purificar. Né? E aí tem várias coisas, né? Então a questão é a seguinte, ele diz, olha, a falta aos deuses acontece pelo seguinte sentido, né? Qual foi o crime que o Sócrates cometeu durante esse discurso? Ele falou de Eros, né? E disse que Eros, o amor, ele causa uma série de males, uma série de vícios, né? Ligado a essa natureza utilitária do amor. Só que há um problema, né? Eros é filho de Afrodite, segundo aqui a mitologia contada no Fedro, né? É filho de Afrodite, e por isso ele é um deus. E por ser um deus, ele não pode ser causa de males. Né? Os deuses não podem ser causa de males. Tá? Essa é uma visão intimamente socrática, platônica da imagem dos deuses. Né? A poesia, por exemplo, retrata os deuses de outras maneiras. Né? Lutando, combatendo, se vingando, se apaixonando e tal. Né?
Mas, para o Platão, os deuses não são causa de males, né? Só são causa de bens. E quando então Sócrates, nesse discurso, atribuiu ao deus Eros essa série de vícios, quando ele se manifesta, ele cometeu uma falta, né? Ele precisa se purificar, porque a falta diante de um deus ela é punida, né? Como que uma falta de um deus é punida? Tem várias maneiras, né? Mas geralmente quando a falta é pela poesia, pelo discurso, né? Por um discurso falso, uma calúnia, né? Uma blasfêmia, a gente falaria, ela é punida pela privação da visão. Então a pessoa se torna cega, né? Como Homero se tornou cego, né? E como um dos poetas, ele cita aqui o nome do poeta, né? Stesícoro, né? Ele também se tornou cego, mas depois ele, de fazer um discurso purificante, ele retomou a visão, né? Então, essas faltas cometidas sobre a mitologia, sobre as histórias dos deuses, né? Elas eram punidas com a cegueira. E então Sócrates diz o seguinte: olha, eu vou ser mais esperto que o Stesícoro e não vou esperar ficar cego para fazer o discurso, né? Vou fazer o discurso de redenção a Eros agora, né? Então senta aí, Fedro, espera um pouco, né? Para eu redimir, né? Isso que eu acabei de falar, tá? E aí ele vai fazer o seguinte, olha. Antes mesmo de sofrer algo por calúnia a Eros, tentarei oferecer-lhe com a cabeça descoberta uma palinódia, e não como há pouco coberta por vergonha, né? Então ele agora vai descobrir a cabeça do manto, né? Vai tirar o manto da cabeça e vai fazer uma palinódia, né? E essa parte do discurso é chamada de palinódia, que em grego é literalmente caminho de volta, né? Palin é de volta, de novo, e rhodos, né? Que é caminho, tá? Então uma palinódia, que é esse discurso, um discurso de desculpas, né? Um discurso apologético, aquele discurso de, qual é o nome da palavra? Retratação, né? Uma retratação, exatamente. E ele ainda diz, olha, né, eu estou fazendo o meu às pressas, e eu aconselho, viu, Pedro, você falar para o Lísias escrever bem rápido um também, né, porque ele também pode ser tomado por essa vingança de Eros. E aí ele diz, olha, né, e isso que eu falei, que o Fedro toma o lugar desse menino hipotético, né, o Sócrates pergunta, né, então bom, vou fazer o discurso. E então onde está o menino a quem eu falava? A fim de que ouça isso também e não se apresse a agraciar ao não apaixonado por não ter me escutado, né? E aí o Fedro responde: ele está junto a ti, bastante próximo, sempre ao teu lado quando quiseres. Então ele já estabelece uma relação amorosa entre os dois, erótica, mas no sentido de amor que o Sócrates vai dizer aqui na Palinódia. E aí ele diz, né, olha, eu vou ler aqui o comecinho, porque o comecinho é muito esclarecedor. Ele diz, olha, não é genuíno o discurso que declara, mesmo presente um amante, dever-se agraciar, sobretudo, alguém não tomado de amor, por encontrar-se aquele na loucura e este em perfeito bom senso. E ele diz, porque se a loucura fosse simplesmente um mal, teriam sido palavras belíssimas, mas na verdade os maiores bens, quando dados por graça divina, nos vêm mediante loucura, né? E ele dá vários exemplos. É pela loucura que a profetisa de Delfos e a sacerdotisa de Dódona, né? Dódona é um templo de Zeus, prestaram muitos belos serviços à Grécia, públicos e privados, mas poucos ou nenhum quando tomados de bom senso, né? Ou seja, tomadas de loucura, dessa loucura divina, da profecia, as sacerdotisas fizeram os melhores bens à Grécia. Só que quando elas estavam com o juízo estabelecido, fizeram pouca coisa, né? Assim, grandes para a Grécia ou para outras pessoas. Ele diz da Sibila também, né, como profetiza. E aí ele inclusive dá uma suposição etimológica, né, para a palavra mântica, né? Em grego mântica é profecia.
E ele diz que as pessoas, por acharem que a mantique é algo bom e a manike, que é a loucura, é algo ruim, acrescentaram um ti, né, nessa palavra, mantique, quando na verdade a origem da palavra, o Platão diz aqui, seria manike, a arte da adivinhação, né? Mas ele depois falou, não, a arte da adivinhação não é uma loucura, não, ela pode ser feita de forma racional e tal. E realmente, né, tinham pessoas treinadas em fazer a arte da adivinhação por meio de elementos racionais, né? Ou seja, com perfeito juízo, sem uma incorporação, sem nada, analisando o voo dos pássaros, jogando búzios, né? Enfim, então há uma arte da adivinhação que não é tomada de loucura e as pessoas chamam ela de mantique, né? Quando na verdade para o Platão a original arte da adivinhação só pode ser a manike, a loucura, né? Tá. É assim, a pessoa, ele entende que para que realmente haja essa adivinhação, né, colocar nesse nome, teria que estar num estado alterado de consciência. Sim, basicamente isso. Porque ela por si só não conseguiria sozinha. Um dos grandes pontos é esse. Por nós mesmos, nós seres humanos, a gente não pode muita coisa, né? Mas como instrumento, né? Não necessariamente como criador das ideias. Sim, a gente depende, para ter esse tipo de sabedoria, de uma ajuda dos deuses. E os deuses nos ajudam como? Mediante a loucura, né? Privando a gente do nosso kamamana, digamos assim. E ele diz, né, por isso que a loucura advinda dos deuses, como os antigos testemunham, é mais bela, portanto, que a moderação surgida entre os homens. No caso das maiores doenças e aflições, né, é também a loucura profética que encontra livros para os males, né, realiza preces, cerimônias aos deuses. E ele diz ainda que a loucura é essencial para a poesia, né, e para o discurso. Aquele que se apresentar, por sua vez, às portas da poesia, sem a loucura das musas, como que convencido de ser um poeta unicamente pela arte, pela técnica, né, não chegará a termo, e a poesia composta por quem está no bom senso é ofuscada por daquele que está tomado de loucura. A gente, claro, né, questão religiosa, né, mas no espiritismo a gente fala que o médium, quando ele começa a querer cobrar, querer ter fama a partir da mediunidade dele, ele perde essa conexão superior, né? Pode ter outros tipos de conexão. Sim. Mas eu, até fora disso, eu penso assim, a questão do artista mesmo, né? Muitas vezes ele se perde na fama, no dinheiro, né? E aí ele deixa realmente de produzir, ele já não consegue produzir mais nada. A gente vê muitas coisas. Sim, sim. Em última instância, é meio que parecido com a relação abusiva do amado e do amante, né? Onde chega a um termo e descarta, né? E ele vai continuar pensando justamente nisso, né? Ele vai dizer, olha, e a gente deve dizer que o essencial aqui é o seguinte, que o amor, ele não acontece aos seres humanos, né, para se manifestar em uma relação como a do amado e do amante, abusiva, né? Ele diz, olha, de nossa parte é preciso demonstrar o oposto, que essa loucura, né, que é o amor, é dada pelos deuses para a fortuna maior dos seres humanos, né? Então ele precisa dizer que o que ele está se propondo a dizer é o seguinte, que o amor, ele é como se fosse a dádiva maior dos seres humanos que os deuses nos dão, né? E a gente de certa forma perverte, né, essa dádiva por essas relações abusivas, né? Porque a questão que ele vai dizer é o seguinte, essa pessoa que foi pintada como o amante, que o Lísias falou, que o Sócrates falou, né, no primeiro discurso, se ela amasse mesmo, nesse sentido, ela não faria isso, né? Na verdade, ela está desapaixonada, né? E o verdadeiro apaixonado, ele produz o oposto, né? Ele só gera benefícios. Quando a pessoa está nesse estado que o Lísias pintou, né, se apaixonado, ela está tomada pelo desejo. E o desejo, ele não é a loucura amorosa, né? Porque o desejo visa saciar coisas muito bem plausíveis, né? Muito racionais. Então, eu quero comida, eu como. Eu quero sexo, eu procuro um amante, um amado, enfim, né? Você acha que a paixão, essa paixão mundana, ela é a pessoa
E isso é algo muito frequente na mentalidade antiga, né? A gente pode ver isso no Banquete, a gente pode ver isso também na obra do Ovídio, né? Dos estoicos também. O amor, ele é uma arte, né? Você amar não é simples, é uma técnica, né? E para você lidar com o sentimento e não cair nessa desvirtualização, né? Então é uma arte. E o diálogo Fedro é o único diálogo, único não, né? Não falar besteira, mas é um dos únicos diálogos, uma das poucas exceções onde o Sócrates diz que sabe alguma coisa, né? Sócrates diz, não, eu sei alguma coisa. E não só sei, ele diz que é um especialista em alguma coisa. Especialista em quê, né? O Fedro pergunta. O Sócrates diz que ele é especialista na arte de amar, nessa técnica de amar, tá? Então, é uma arte, né? Uma técnica que ele desenvolve a partir da filosofia. Eu acho que nessa relação de abuso, eu acho que tem assim, um retorno tanto do abusador quanto do abusado. Eu não posso falar dessa forma, mas eu acho que tem, sabe? Então... porque ao mesmo tempo que você está usando, você está sendo usado, mas você não é óbvio. Você está pedindo para ser usado e pedindo para usar também. De alguma forma, você quer alguma coisa. porque você talvez se sinta lisonjeado daquela pessoa ter esse desejo por você, né? Sim. Então... esse foi o exemplo da cortesã que ele deu, né? O amante acha que o amado, aliás, ao contrário, o amado acha que o amante proporciona para ele muito prazer, né? Mas a longo prazo, não, né? É o vício imediato, né? O prazer imediato que ele está procurando. Você sabe, uma época eu trabalhei na saúde pública e tinham, assim, situações, por exemplo, mulheres que vão visitar os homens que estão presos, os namorados dela, que muitas vezes elas sofreram violência, o cara não sabe, assim, uma coisa, e ele tá preso e ela vai lá se submeter a ficar nua, a ser buscada, assim, é um tipo de situação, assim, que é, e aí, de perguntarem para essas mulheres, por que vocês se submetem a isso? Sabe o que elas falam, muitas vezes, não em todas, né, mas que ali elas são a porta de saída da cadeia para eles, assim, é o único contato que eles têm com o meio externo, vai, e que elas representam tudo para eles ali. Elas se sentem amadas. Então elas têm sim, parece mesmo. Afinal de ele precisa de alguém para ter um contato, para ter uma sociedade despreza, e elas são assim, mulher. E assim, e aí elas se sentem assim lá em cima. É muito louco. Existe, uma relação. Eu acho que existe um benefício duplo aí. Sempre numa relação tem um benefício. Nesse discurso da Palinódia, o Sócrates vai dizer que isso não é o amor. O amor é outra coisa. Né? Não é uma troca de favor. Não é uma troca, exatamente, não é uma troca. Na verdade, o amor, ele é só doação, né? Ele vai colocar, ele é pura e simplesmente doação. Né? Inclusive, eu até arrisco dizer isso, né? Posso estar mordendo a língua, mas vou arriscar dizer que é muito similar à ideia desse amor que Jesus prega, né? Enfim, a gente vai ver isso na Palinódia, né? Mas é o amor de melhoramento da humanidade, o amor que, quando acontece realmente entre dois seres humanos, é um negócio assim espetacular, porque os dois buscam se ajudar, se melhorar, e, sabe? Então é sensacional. Enfim, tem experimentos históricos disso também, né? Dizem que uma cidade grega, ela criou uma guarda onde o critério, né, para você entrar nessa guarda era que o seu companheiro entrasse também. Então era um exército onde as pessoas eram casadas, né? Quem estava do seu lado era casado. E assim, conta-se, né, a lenda que era um exército imbatível, porque não corria da luta, ele não buscava se proteger a todo custo, né, mas proteger o outro. Então era muito, muito doido isso, né, baseada nessa ideia do Platão. Mas era baseado no amor mesmo, verdadeiro. Sim, exatamente. Exatamente. Não no uso. Nesse amor genuíno, né? Bom, gente, esse comecinho da Palinódia do Sócrates, ele introduz, então, o propósito dele no discurso, né? E como eu falei, a Palinódia ela é enorme aqui, deixa eu pegar. Eu acho que eu tô no meio dela.
ela tem mais ou menos umas... enorme. Mas vai de 243E a 257B. De discurso, assim, com diálogos, deixa de lado. Chega uma hora que eu esqueço tudo que eu vi antes. Vou pegar depois os vídeos Mas tem que da ser bem República, devagarzinho, porque eu comecei entendeu? a ler República, eu travei, foi. Você dá uma travadinha, né? Agora, você percebe, se você começar o Platão com isso aqui, velho, Não, mas eu achei melhor a que a República República. vai desistir, porque, tipo assim, você imagina você fazer isso aqui numa escola pública. Todo mundo, vamos supor, vai assistir isso aqui, eu imagino que na internet você vai achar coisas sobre tudo menos isso que você falou do amor. Os caras já vão chegar lá e falar uma relação de promiscuidade, tem Sócrates, não sei o que, e cara, nem vou. É, né? Entendeu? E esse livro Para aqui, realmente, se eu fosse começar a estudar Platão, não seria por esse, porque Sim, a não ser que a gente faça aqui um negócio... Não, aí que tá. Aí que entendeu? tá. Eu acho que Eu acho que realmente... depende muito do período de vida que você tá também. Pra mim é muito claro todo Mas você esse percebe, diálogo, se você mas tá eu já tô numa apaixonado fase aí, da minha vida que é. Depois explicar isso aqui com a Para parte um de jovem, mais não. assim, Para um ixi, jovem, não. entendeu? Sim. Eles nunca mais querem saber É de Platão. necessário um tipo de maturidade. Tem que ter maturidade. Porque também para entender, né, essa relação homoerótica, tem gente que tem muito preconceito, né? Então assim, Então, mas você percebe Vou dar que uma se você opinião. souber o caminho e explicar pra pessoa, ó, o verdadeiro amor é esse, tá? Não é esse aqui. Aí você consegue fazer o curso, ensinar a pessoa. sim. Agora, se você não souber, É porque eu tô ainda fazendo de um jeito com vocês, respeitando o método do Platão, né? E o método dele é ambicioso, porque ele primeiro expõe a tese contrária, né? Como se fosse verdadeira. E depois ele fala, nossa, preciso me retratar, né? E se retratando, ainda está na metade do diálogo. Então, tem ainda um caminho, porque o Fedro, por mais que ele entenda, né, não entende completamente, mas por mais que ele tenha se entretido com o discurso de Sócrates, ele ainda pensa em termos competitivos. Então, o segundo esforço do Sócrates vai ser convencer ele das limitações da oratória, né? Aqui ele está falando do amor, depois ele vai falar da oratória. E aí, por último, ele vai amarrar dizendo como a filosofia é a arte que une o amor e a oratória. É a única possibilidade de unir as duas tarefas. Eu acho que quando ele fala da paixão, né, assim, né, do que é pernicioso, é como se você estivesse conversando com uma criança e você se abaixa até ela, para ela te entender. É difícil você puxar, assim, Sim. numa conversa. Quando uma conversa, né, Sim. então você precisa primeiro começar do que ela entende de universo dela, e aí depois você vai puxando pra cima. Sim. Pode ser isso, não sei. Pode falar, viu, Maria Eugênia? Então, só para esclarecer se eu entendi certo, Sim. porque a diferença, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? O amor e a paixão. Porque nessas deusas apaixonadas, elas produzem coisas belas. E quando elas não estão apaixonadas, é a mesmice. Quer dizer isso, é que nem um compositor. Quando ele está apaixonado, saem obras maravilhosas. E quando ele está no dia a dia, acaba saindo a mesmice. Então, tem o lado positivo do apaixonado, que é interessante também. E o verdadeiro amor é algo que assim deixa a pessoa mais à vontade. E ele não consegue produzir coisas belas também. O homem que ama verdadeiramente, aquele amor profundo, verdadeiro, ele não produz coisas belas? Então, sim, né, é justamente isso que o Sócrates vai tentar provar para o Fedro, né? De que, na verdade, também em outras artes, né? Sei lá, o pintor, por exemplo, quando ele compõe, ele só consegue compor algo original se ele tiver tomado de amor. Se ele não tiver tomado de amor, ele vai produzir a mesmice, né? Ele vai, né? Se usar só a técnica. Esse é o ponto, né? A técnica, o Kamamanas, né? Ele é insuficiente para produzir qualquer coisa e para nutrir uma relação, né? Porque o Kamamanas, ele está ligado ao desejo, lembra? Uhum. Platão, ele pensa isso também. Quando eu me relaciono com alguém estando fora do amor e
quero nutrir uma relação amorosa com aquela pessoa, mas não estou apaixonado, não estou sob o efeito de eros, né? Eu vou me relacionar com aquela pessoa do ponto de vista do desejo, do ponto de vista da vantagem, né? Do ponto de vista do que é útil, do que é agradável, e não exatamente desse amor genuíno. Né? Então sim, eu acho que o que você falou, né, o Sócrates ele vai tentar provar que é só o amado, né, só aquele que está sob o efeito do amor, que consegue se relacionar genuinamente com outras pessoas. Certo. Tá? Tá ótimo. Isso Tá aí. bom. Obrigada. De nada. Então, gente, tudo bem? A gente vai parar aqui no comecinho da palinódia. Palinódia, certo. Logo depois, né, depois desse parágrafo que eu parei com vocês, o Platão ele vai começar a fazer um discurso sobre a imortalidade da alma, né, e vai introduzir o primeiro mito do Fedro, né, aliás, o segundo mito, né, se a gente pensar que o primeiro foi pensando lá o rapto, né, de Eurítia. Esse segundo mito ele é um mito muito famoso também na obra de Platão, mas pouca gente sabe que ele está aqui no Fedro. Né? Ele é o mito da biga alada. Então, o Platão ele vai comparar a alma humana e o processo de encarnação, processo de conhecimento, processo de acesso às ideias, né? Com a jornada de uma biga. Tá? Então, é uma imagem super bonita, eu vou ler aqui na íntegra com vocês, porque é uma narração muito, muito boa também. Tá bom? Então, só para ficar aí a questão, né? O mito da biga alada introduz várias coisas, né? Introduz os tipos de seres humanos, né? Os tipos de amados, porque nem todo mundo ama do mesmo jeito, né? A pessoa vai amar dependendo do tipo de biga, do tipo de não é essa palavra, é uma palavra carreata, que ela ia lá nos céus com a sua biga, o tipo de caravana, né? Tipo de caravana que ela ia, então dependendo, sei lá, se você estava na caravana de Zeus, você vai amar de uma forma, se você estava na caravana de Ares, de outra forma, por aí vai, né? E introduz também uma espécie de julgamento, né, ao fim das vidas, tá? Então uma espécie de mito escatológico, um mito de revelação pós-morte e da jornada humana, né? Detalhe que é um mito que de alguma forma complementa o mito que a gente viu na República, no livro 10, tá? O mito de Ur. Porque o mito de Ur, o que ele é? Né? São as almas que, nascendo, morreram e renascem. Nesses mitos da biga alada, do Fedro, é a alma que nunca havia nascido e que nasce pela primeira vez. Né? Tá? Então, é um mito muito importante para entender o Platão. Beleza? E a ideia de reminiscência. Tá bom, gente? Certo. Então é isso, vou encerrar aqui a gravação. Ótimo, obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, gente. Obrigado a todos, bom sábado.